Gostaria de chegar também a todos os meus amigos, companheiros, todos de Israel. Gostaria de falar sobre um tema que está sendo divulgado nas páginas do Facebook dos missionários, dos antimissionários e também dos fakes que são denunciados. São pessoas que se dizem rabinos, mas na realidade não são rabinos. Ou têm um cunho estelionatário, ou são oportunistas, ou são pessoas meramente tontas ou que ignorantes que não conhecem o tema. Então eu gostaria sim de abordar rapidamente sobre uma figura que tem chamado a atenção e vem tentando no Brasil angariar e aliciar pessoas para a sua fé pseudo-judaica, chamado judaísmo ortodoxo moderno, do rabino Andy Fonseca. Primeiro, ele diz que é ordenado pelo rabinato lá de Londres, desta mesma gremiação de judaísmo ortodoxo moderno, lá de Londres, e também nos traz um endereço também ali dos arredores da Inglaterra ou do Reino Unido, não? Então o que passa? Ele nos traz um endereço que na realidade é de um polígono industrial de uma fábrica de papel. Começa por aí. Não só por aí também, mas sim ao tom de conversões ao judaísmo. Então, ele faz crer as pessoas que pode ter uma conversão ao judaísmo. Mas vale lembrar que o judaísmo, ele não somente é uma religião. O judaísmo também é um povo, é uma cultura, é um costume, é uma nação. Então, a conversão, ela é como um pacote. Ela abrange tudo. É como um casamento. É no bem e no mal. É no dever e também na obrigação. Então, não é somente uma religião à parte, mas sim um todo, como acabei de dizer. Então, começa por aí a falha do senhor Andy Fonseca. Então, o senhor Andy Fonseca começa mentindo para todas as pessoas pelo mundo afora, especialmente no Brasil. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu não sou moré, não sou rabino, não sou nada. Eu sou apenas um trabalhador que trabalho como autônomo aqui na Espanha e trabalho na área de reformas e decoração. Só isso. Eu não tenho pretensão de ser líder, de ser rabino, de ser moré, nada. Apenas de ser um observante do judaísmo. Ora, a pretensão das pessoas, ou oportunismo, ou qualquer coisa ligada a um problema psicológico, um problema mental, um problema também de safadeza, que eu posso dizer assim, que levou ou leva as pessoas a querer ganhar dinheiro fácil, como faz o senhor Andy Fonseca. Então o senhor Andy Fonseca vem dizer que a conversão dele não dá direito a aliado. Ora, como eu acabei de falar, a conversão ao judaísmo não é somente a uma religião, mas sim a um povo, ao Am Israel, que faz um conjunto desde uma nação verdadeira, uma nação que existe, não é fictícia, que existe e que, por acaso, dá cidadania. Vale lembrar que antes de 1948 havia conversões, mas não dava cidadania. Por quê? Porque não existia um Estado de Israel. Então, esse retorno da lei aos judeus, dá tanto aos judeus como aqueles que também incorporam a sociedade israeli e ao Am Israel, que é o conjunto de costumes, tradições, folclore e tudo que envolve a civilização judaica. Então erra o senhor Andy Fonseca dizendo que ele não faz parte do governo, ele é apenas religião, é apenas uma filosofia. Bem, se ele é filosofia ou não, ou uma religião, cabe à lei de direito do Brasil, a lei de liberdade religiosa e a lei de pensamento livre, como em todos os países da civilização cristã, civilização em geral
hoje em dia permitem essa liberdade de religião e culto. Então, isso não é novidade. Mas quanto ao que ele fala é uma mentira, porque primeiro o judaísmo não se faz via aqui, internet, via online, tá? Não existe isso. A pessoa tem que viver ao vivo e a cores na comunidade, tanto na comunidade como na família. Só na internet não adianta. E no Facebook, nas redes sociais, papai falar mentira, não adianta. E dar uma de bonitinho, pôr a gravatinha tal e dizer que é um rabino tal, que todo mundo pode falar. Até eu posso falar, ou qualquer um pode falar, porque todo mundo tem uma boca para falar. Mas a realidade não é essa. Ele tem que passar por um rabinato sério, que é de Israel, e que pertence ao povo judeu, que tem uma origem linguística, que é o hebraico, e derivado de outros povos, ou ramificações, não digo povos, mas ramificações de judeus originários do leste europeu, que seriam os Askenazi, e do sul da Europa, que seriam os Sefaraditas. Então eles têm também um dialeto chamado Yiddish. Nós temos o ladino, como também o pessoal que foi para Marrocos tem o Raquetia. Então são dialetos, ou seja, mescla de idiomas, que tem uma origem no idioma hebraico e também na escrita quadrática hebraica. Então, o senhor Orlando de Fonseca, eu creio que ele desconhece o tema também dos livros que ele citou do movimento Rabat, que eu creio que ele desconhece também os livros da Taniá e também do Talmud para falar tal besteira. Talvez ele leu os protocolos do Sábio de Sião, de Gustavo Barroso, da tradução de Gustavo Barroso aí no Brasil. Então ele se influenciou por essa obra antissemita escrita por um dos generais do Império Russo da época dos czares. Então, como ele era um antissemita, ele quis pôr culpa, buscar um bode expiatório para os problemas que apareciam na Rússia. Como o judeu também é usado como bode expiatório para qualquer tipo de problema. Então, advirto ao senhor Orlando de Fonseca que, primeiro, que ele conheça o judaísmo a fundo e as pessoas em geral, para depois ele avaliar se ele é rechaçado ou não. Ora, dou exemplo. Se você vai buscar um emprego e você busca um emprego de tradutor em inglês e português, mas você é rechaçado porque você não sabe o inglês. Então a culpa não é da pessoa que está entrevistando, mas a sua, porque você não tem as qualificações. Então a mesma coisa é o rabinato. Então o que acontece no judaísmo, quem decide a conversão não é só você, é o Beit Din, o rabino e o Beit Din. Nas outras religiões não, você que tem que dar o passo e as pessoas que vão te buscar, ou de porta em porta, como fazem várias seitas, várias religiões, que vão de porta em porta, divulgar na rádio e na televisão. Mas o judaísmo não, ele apenas ensina aqueles que já são judeus ou aqueles que são conversos. Então essa é uma grande diferença. Então o senhor de Fonseca ele tem que entender que não adianta ele fazer aquele tipo de conversão express via cartão de crédito, via envio de dinheiro, que isso não existe no judaísmo. No judaísmo não existe isso. Não tem que pagar nada, certo? O judaísmo não cobra nada. E se cobrar é mentira. Então, começa por aí. Então, eu mostrei alguns vídeos aí no Facebook mostrando os discursos dele antissemitas. Ora, gostaria que vocês avaliassem e pudessem ver o que ele está fazendo. Tá? Isso é um perigo para o livre pensamento e para a democracia. Por quê? Porque leva o ódio, a incertidumbre e a incapacidade das pessoas poderem reflexionar sobre os judeus de Israel, não sabendo a realidade do que passa, tanto no Médio Oriente como nas comunidades judaicas, dizendo que é um povo separado, classista. Na realidade não é. Os judeus, qualquer judeu, pertence a qualquer classe social. E são de várias cores. Tem judeu pobre, rico, conheci já até judeu drogadito, drogado, jonque.
e judeus bilionários, que eu já conheci pessoalmente, de classe média, empregado, cantores, albaníes, fontaneiro, como eu sou. Então, essa coisa de dizer que o judeu é só rico e poderoso que domina o mundo, e que é de uma classe rabínica só, isso é um antissemitismo e um preconceito injustificável e também punido por lei. Então, eu gostaria de deixar isso aqui, vou tentar passar de novo esse vídeo. A aparência não ficou muito boa, porque eu também não sou um artista, eu não estou aqui para me mostrar, eu apenas amo o judaísmo, amo a minha origem e gostaria de defender aquilo que é o correto. E também denunciar aqueles que tentam ser judeus e não são judeus. Começa por aí, né? Bem, não quer dizer que a pessoa não possa ser judeu, mas ela tem que ser judeu, mas não um falso judeu, que é bem diferente. Então tem que ser bem explicado isso aí. Bem, então boa noite e Laila Tov, Shavuot Tov para todos de Am Israel.